Ana, pode dirigir a gente em oração, por favor? Tá bom, tia. Querido Deus Pai, quero te agradecer por mais um dia que o Senhor está nos abençoando. Senhor, neste momento, quero te pedir que o Senhor dê entendimento para nós, para que nós podemos entender mais um pouquinho da tua palavra. Dê capacidade à tia Karine para que ela possa ensinar mais um pouquinho da tua palavra. Quero também te pedir, quero te agradecer pelo Davi e Ravi que fizeram um mês de vida. Senhor, muito obrigada. Quero te agradecer pela Rebeca, que está em casa e que ela está bem. Quero te agradecer por tudo, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A nossa revista, vocês viram, né? Nós estamos estudando sobre o credo apostólico, né? Que é como se fosse uma oração que fala o que nós acreditamos, né? Nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, mas a gente acredita em todo o processo da salvação, né? Aquilo que aconteceu desde Gênesis até Jesus que nasceu. E o credo apostólico fala justamente sobre isso, sobre toda essa linha que acompanha a promessa de Deus, quando ele criou as coisas e teve o pecado do homem, até a redenção de Jesus Cristo, que um dia nós vamos morar com ele no céu, e é isso que fala o credo apostólico. Hoje nós vamos ver a segunda parte do credo apostólico. A tia vai compartilhar agora aqui com vocês. Pera. Isso, ó. Creio em Jesus. Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Ótimo. Sim. Isso, vamos lá. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Essa segunda parte do credo, a primeira que nós vimos, quem conseguiu decorar a primeira parte do credo que a tia mandou lá no YouTube? Como é que começa o credo apostólico? Quem lembra? Creio em Deus Pai, todo... Não? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a gente viu justamente sobre aquela primeira aula que a gente viu sobre a Trindade. Aí nós vimos a primeira parte, que é Deus, o Criador, o nosso Pai bondoso que cuida de nós. E agora nós vamos ver essa segunda parte do credo, que é Creio em Jesus Cristo, que é onde nós vamos ver sobre justamente a promessa de redenção que Deus fez quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. Então, aí vocês podem pensar assim, Jesus Cristo, ele nasceu numa época que não tinha carro, não tinha avião, não tinha maternidade, não tinha UTI, não tinha nada, e Deus mandou Jesus Cristo justamente nessa época. Quem tá com a Bíblia aí? Ana, lê pra gente Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos ver por que Jesus nasceu naquela época. O que a Bíblia fala para a gente em Gálatas 4:4? Gálatas 4:4? Isso. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascendo da mulher, nascido sob a lei. Isso, então o que fala aí? Que foi na plenitude do tempo, ou seja, a plenitude do tempo quer dizer no tempo preciso. Era aquela época que Jesus deveria nascer, nem antes nem depois, foi aquele tempo determinado por Deus. Então, na plenitude do tempo é naquele tempo específico. E o último livro do Velho Testamento, vocês lembram qual era? Quem se lembra qual é o último livro do Velho Testamento? Malaquias. Malaquias, muito bem, Isa. E depois de Malaquias vem o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, né? Ô tia, não liga se eu tiver rouca, porque sempre que eu acordo assim de manhãzinha eu fico com catarro, tá? Na garganta. Tudo bem, meu amor. Aqui, ó. Malaquias. Vocês sabiam que de Malaquias para Mateus, Deus ficou sem mandar profetas, sacerdotes por 400 anos para falar com o povo de Deus? Deus ficou em silêncio
por 400 anos. Não teve profeta, não teve sacerdote, não teve juiz, não teve nada. Esse tempo foi um tempo de silêncio. Mas esse silêncio não significa que Deus abandonou o seu povo. Na verdade, a gente pode ver que Deus estava preparando as coisas justamente para a chegada de Jesus Cristo, do Messias. Por quê? Por que a gente chega nessa conclusão? Porque naquela época que Jesus nasceu, quase todo o império falava a mesma língua, o grego. Claro que tinham países que tinham a sua língua natal, mas era como se fosse o inglês hoje em dia. A gente não aprende o inglês que praticamente em todo lugar fala inglês. Então, naquela época era o grego. Então, praticamente todo mundo sabia grego além da sua língua natal. Então, com isso, ficava o quê? Mais fácil de propagar o evangelho. Não fica mais fácil se todo mundo souber a mesma língua? Eu falo, vamos dizer assim, se eu for num lugar que eu sei que a maioria das pessoas fala português, se eu falo em português, todo mundo entende. Como tinham vários países, naquela época a língua tipo que era meio universal, que todo mundo falava que hoje em dia é o inglês, naquela época era o grego. Então isso que ia facilitar a propagação do evangelho das boas novas naquela época. Certo? Além disso, quando o povo romano invadiu e dominou, ele manteve a língua grega. Ele não falou assim, agora todo mundo vai ter que aprender a minha língua. Não. Continuou a língua grega como a língua oficial, mas só que aí o povo romano trouxe melhorias. O que foram essas melhorias? Estradas mais seguras, excelentes, que facilitava a locomoção entre as cidades. A gente vai ver como isso era importante. Eu poder ir mais seguro de uma cidade para outra. Então, também Deus estava preparando isso. E a terceira coisa que a gente vê que Deus estava preparando é que o Império Romano, ele controlava praticamente tudo. Ele era o maior império, o mais poderoso. Então, naquela época não estava havendo guerras. Estava tendo paz, o que era um ambiente propício para as pessoas viajarem e propagarem o Evangelho. Isso, a palavra de Deus. Então você viu que Deus ficou em silêncio, não mandou profetas, mas ele estava preparando tudo para a chegada de Jesus. Então o ambiente estava propício. Falou assim, é agora que Jesus vai chegar, porque aí vai ficar fácil de todo mundo conhecer sobre a salvação, sobre Jesus Cristo. Então, né, a gente sabe, né, já ouviu várias vezes essa história, mas a tia vai contar mais uma vez, porque contar a história do nascimento de Jesus, ela é sempre atual. Toda vez a gente descobre uma coisa nova quando a gente lê a palavra de Deus. Então, naquela época, nós vamos conhecer quem? A mãe de Jesus, que era Maria. Exatamente, Maria, mãe de Jesus. Ela era jovem, simples, e ela estava noiva de um homem mais velho, que era José. José era da descendência de Davi, uma das promessas que está na Bíblia, que Jesus viria da descendência de Davi. Então, José era da descendência de Davi, era um homem mais velho, carpinteiro, e estava noivo de Maria. Quando eles estavam nesse noivado, um anjo apareceu, o anjo Gabriel apareceu a Maria e falou para ela, né, que a paz do Senhor esteja convosco. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Maria ficou meio assustada. Imagina um anjo aparecer para você, assim, do nada. Mas ela também ficou maravilhada, ela ficou impressionada. Então, mas o anjo falou assim: você não precisa ter medo. Deus está tão contente com você que você vai ficar grávida e dará à luz, através do Espírito Santo, ao filho, a um filho, e porá o nome nele de Jesus, que ele vai ser o filho do Deus Altíssimo. Aí a Maria ficou assim, mas isso não é possível, eu não sou nem casada ainda. Aí vamos ver o que o anjo falou para ela. Quem quer ler agora Lucas capítulo 1, versículo 35? Eu. Abre aí pra gente, Di. Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas, o que é um? Capítulo 1, versículo 35. 35.
Isso. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, assim, mesmo Maria não sendo casada, o Espírito Santo viria sobre ela e ela daria a luz ao Filho de Deus. Aí Maria, ela podia falar assim, não quero isso, sai daqui, para com isso. Não, ela foi obediente, ela falou, eu sou serva de Deus, que o que aconteça comigo o que o Senhor quiser fazer. Só que a gente tem que lembrar que naquela época, as pessoas só tinham filhos quando eram casadas. Quando isso não acontecia, tinha filho fora do casamento, elas eram rejeitadas pela sociedade, elas podiam ser até mortas por terem filhos fora do casamento. Então Maria, ela obedeceu ao Senhor, mas vamos dizer assim, mesmo sabendo que ela estava correndo perigo. Mas é claro que Deus iria cuidar dela. E como é que José fica nessa história toda, né? José, ele quando descobriu que a Maria estava grávida, mesmo sem ele ser casado, ele queria desfazer o noivado. Ele falou assim, o quê? Eu não quero isso não. Imagina, ela está tendo um filho que não é comigo. Mas aí o anjo apareceu a José também. E falou assim para ele, deixa eu pôr a próxima figura, peraí. Isso. Aí José falou assim para ele, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida do Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o mundo dos seus pecados. Isso ele viu num sonho. Quando José acordou, ele falou para Maria que falou com o anjo e queria se casar com ela. Aí os dois casaram, né? Maria começou a ficar com a barriga maior, né? Todo mundo já viu mulher grávida, né? Fica pequenininho, vai crescendo, 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 crescendo. Daqui a pouco a barriga chega primeiro que a grávida, né? E aí nessa época que Maria estava bem adiantada na gravidez, o imperador Augusto, que era o imperador romano naquela época, decidiu fazer um censo. Quem sabe o que é um censo? Eu sei, É uma professora. pesquisa É uma pesquisa. A gente da aprende isso na população. escola. A gente fez um censo de trabalho Isso na é uma escola. pesquisa. Nesse caso, o censo era para fazer uma contagem de todas as pessoas que moravam naquela época sobre o domínio romano, não só os romanos, mas os outros povos que eram dominados pelos romanos. Então, como é que funcionava o censo? A pessoa tinha que ir até a cidade da sua família, por exemplo, hoje eu estou morando em Santo André. Se eu fosse ter que responder o censo naquela época, minha família é de onde? É de São Paulo. Então, eu teria que ir até São Paulo para responder o censo. Maria e José, naquela época, eles estavam morando em Nazaré, mas a família de José era de Belém. Então, eles tinham que ir de Nazaré até Belém para poder responder o censo, né, que tinha sido imposto pelo imperador Augusto. E lembram que os romanos tinham melhorado as estradas? Então ficou mais fácil de José e Maria irem de uma cidade para outra, Maria estando grávida, lembra? Imagina como ia ser difícil a viagem para uma mulher grávida, já lá de 8 para 9 meses, a ponto de dar à luz, ia ser uma viagem difícil, mas como as estradas estavam boas e seguras, foi uma viagem mais tranquila e Maria pôde acompanhar José nessa viagem. Aí chegando, ó, Maria e José, ó, indo, ó, estão até felizes, ó, por quê? Porque as estradas estão boas, as estradas estão legais, então a Maria conseguiu ir mais tranquila nessa viagem, conseguiu acompanhar José. Quando chegou lá em Belém, Maria começou a sentir as dores do parto. Ai, 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 dói, gente. A tia já sentiu dor de parto. Dói. Dói, começa a doer a barriga, e aí começa a querer espremer o nenê, não é confortável. E aí José falou assim, e agora? Aqui que a gente precisa de um lugar para ficar. Por quê? Porque a gente só veio para fazer o censo, agora a gente precisa se hospedar em algum lugar. Quando eles chegaram na hospedaria,
de Belém, qual não foi a surpresa quando o moço da estalagem falou assim, ó, é o seguinte, não tem lugar não. Ia numa hospedaria, ia em outra, e não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar, tá tudo cheio, a cidade tá cheia por causa do censo, não tem onde vocês ficar, e Maria com aquele barrigão, sentindo as dores, diz, José, agora o que eu vou fazer? Até que numa hospedaria ele falou assim, olha, é o seguinte, o único lugar que eu tenho para vocês ficarem é lá no curral, onde ficam os animais. Aí José olhou para Maria, olhou para José e falou assim, é aqui mesmo que a gente vai ficar, na estrebaria, que é onde ficaram os animais. E foi lá que nasceu o menino Jesus. Ele nasceu, foi enfaixado, né? Ele foi enrolado com faixas e como não tinha um bercinho, colocaram ele na manjedoura, onde era o lugar que os animais comiam naquela época, né? Então, tudo isso foi preparado, apesar desse silêncio de Deus por 400 anos, foi preparado para quê? Porque a Bíblia falava lá no Velho Testamento, a promessa era que ele nasceria na cidade de Belém. Se eles estavam em Nazaré e Maria não pudesse ir com José para Belém, Jesus nasceria em Belém? Não, né? Jesus não nasceria em Belém, mas a promessa é que ele nasceria em Belém. A promessa é que ele seria da descendência de Davi, José era da descendência de Davi. Então, tudo isso foi preparado para que Jesus nascesse naquele momento e cumprisse o plano da salvação. Que aí nós vamos ver na próxima parte do credo o que Deus prometeu e aquilo que iria acontecer. Então, recordar essa história, mesmo que ela aconteceu há 2000 anos atrás, ela é muito importante, porque toda vez que a gente ouve essa história, a gente descobre uma coisa nova, a gente presta atenção, é como se fosse a primeira vez. Quem aqui já tinha parado para pensar que se a estrada não tivesse boa, Maria não poderia ter ido com José? Ou que se tivesse em guerra, eles não poderiam viajar para Belém. Então, Deus preparou tudo da melhor forma para receber Jesus naquela época, para que Jesus pudesse ser concebido e se tornasse o nosso Salvador. Então, é muito importante a gente ter certeza de que isso não é uma historinha que a gente só ouve no Natal, que é bonitinha, mas isso ser uma verdade na nossa vida. Por isso que ela faz parte do credo, porque nós devemos ter a certeza de que Jesus nasceu, que aquilo não foi uma história, tanto que é uma verdade que o nosso tempo é contado como antes e depois de Cristo. Exatamente, antes e depois de Cristo. Se Cristo não tivesse nascido, não seria antes e depois de Cristo. A gente estaria aí no ano de 5.300 e alguma coisa. Não, é dividido. Antes de Jesus nascer e depois de Jesus nascer. Então, isso não é uma historinha bonitinha que a gente conta no Natal, mas é uma verdade. Jesus veio para nos salvar e nasceu em Belém, como tinha sido prometido lá no Velho Testamento. E o credo, né? Eu deixei aqui separado pra gente, quer ver? Oxe, calma aí, que não tá querendo compartilhar a tela. Peraí. Sumiu. Eu sei, a tia vai colocar aqui, peraí. Que eu separei o credo em várias partes para cada um falar um pedacinho. Peraí. Para a gente falar junto a segunda parte do credo apostólico. Todo mundo tá vendo? Então, a primeira parte é creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que fala sobre o Deus Criador, e essa segunda parte que começa a falar sobre Cristo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Quer dizer que Maria não era casada, que nunca teve filhos, e veio Jesus concebido pelo Espírito Santo. Então, vamos fazer assim, quantas crianças nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4. Eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, vamos fazer o seguinte. A Ana começa lendo a parte preta e a parte vermelha. O Di lê a parte azul. Estão decorando?
Então, vamos lá, de novo. A Ana lê a parte preta e vermelha, o Di lê a parte azul, a Isa lê a parte verde e a Rosa lê a parte lilás e a parte branca, certo? Todo mundo decorou o que vai ler em seguida? Para ficar bem bonito? Então, tá bom. Então, começa, Ana. Todo mundo pode ligar o microfone. Tá Pode bom. ligar o microfone todo mundo. Tá bom? E vai lá. Então, começa a Ana, depois é o Di, depois é a Isa e por último é a Rosa. Então, pode começar, Ana. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, O qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Isso. Vamos lá, de novo, Ana. Bem bonito. Vamos lá, começa de novo, Ana. creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra Do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Ótimo. Então, essa segunda parte do credo tem uma tarefa para vocês essa semana. Vocês vão decorar a primeira e a segunda parte do credo e me mandar ou o vídeo ou o áudio. Pode ser, não precisa ser no grupo se vocês não quiserem. Pode me mandar individualmente, tá bom? E a foto também pode me mandar individualmente da primeira e da segunda lição. Se vocês já fizeram a primeira lição, pode me mandar já hoje. Quem não fez, tem essa semana para fazer a primeira e a segunda lição e me mandar até sábado. Combinado? Ô tia, Oi. eu não tenho livro do... Então, eu preciso que você me mande o seu endereço, que eu entreguei, mas eu não sei onde você mora, meu amor. É que a minha avó deu o endereço. Ah, deve ter dado para a Dani não me passou. Eu acho que... Será que já dá para anotar o endereço? Que a minha mãe vai falar. Não, peraí, meu amor. Me manda pelo WhatsApp, porque esse vídeo aqui vai pro YouTube. Então, não fala o seu endereço agora, tá bom? Me manda pelo WhatsApp o endereço, tá bom? Pode me mandar no particular. Tá bom. Então, me manda. Então, tarefas para essa semana. Decorar a primeira e a segunda parte do credo, fazer a lição 1 e 2, eu vou te levar a revista, tá, Di? E não esqueçam de quem quiser participar do vídeo do Dia dos Pais, até quarta-feira me enviar o vídeo com o tema, vocês iniciam com a frase, meu pai é. E aí soltem a criatividade de vocês. Ai, desculpa, Ana, o papai tá aí? Desculpa, eu não sabia. Mas você faz o vídeo escondido. Shhh. Tá bom, gente? Então, alguém tem alguma coisa a falar? Quer compartilhar alguma coisa? Você já fez a lição? A lição e o vídeo. Ah, então tá bom. Então, você já mandou para a tia Dani ou você vai mandar para mim? A minha mãe já mandou, eu acho. Ah, então tá bom. Então a lição você manda para mim, que eu vi você fazendo o Yugi, eu vi a foto muito linda, vocês dois fazendo a lição juntos. Você me manda a foto da lição e a primeira e a segunda parte do Credo Apostólico, certo? Alguém tem algum recadinho para dar também, que a nossa aula já está acabando? Não? Então eu vou pedir para a Isa encerrar a nossa aula com uma oração. Tá bom, Isa? Espera só a tia tirar aqui a tela toda. Então, você olha para a gente encerrar. Oi, fala, meu amor. Antes eu quero agradecer porque vocês estão sempre orando pelo Davi. Ele já tá melhorando bastante. Ai. Ele já engordou mais, já cresceu. Então, obrigado por estar orando. Ai, que bom, meu amor. Nós ficamos muito felizes que Deus está agindo na vida do pequenininho, tá bom? Pode orar pra gente, Isa. Querido Deus, bondoso Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor deu a possibilidade de nós estarmos aqui. E o Senhor também possa estar tocando no coração de quem não pôde estar aqui hoje.
Também te agradecemos, Senhor, porque o Senhor deu sabedoria para a tia Karine para nos dar a aula e transmitir mais da sua palavra para nós. Que o Senhor possa nos dar um ótimo resto de dia, que tudo corra bem conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que vocês tenham uma ótima semana e que Ai, bom a que vocês Karine tá puderam com uma vozinha participar tão da aula forte. hoje.